10h42 e o nosso assunto agora do RN Dia Londrina é saúde mental. Nós vamos falar um pouco sobre o Janeiro Branco, campanha que alerta as pessoas sobre os cuidados com a saúde mental. Para 2023, o tema escolhido pelo movimento que criou a data é A Vida Pede Equilíbrio. Estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Larissa Souza, que vai contar um pouco para nós sobre a campanha e também dos cuidados necessários que a gente deve ter agora com a nossa saúde mental. Larissa, bom dia. Prazer em te receber. Obrigada. Vou pedir para você falar pertinho aqui do microfone. Claro. Isso, obrigada. Larissa, vamos falar um pouco dessa campanha, né? A gente até falava aqui no intervalo que todo mundo começa o ano novo, com vida nova, fazendo 1000 planos, mas nunca coloca em primeiro lugar a saúde mental. Exatamente. Começamos o ano pensando em metas novas, comportamentos, às vezes um novo comportamento, uma nova, querer excluir algumas amizades da nossa vida, ou até mesmo, uma nova, quero conquistar tal coisa. Então, coloca muitas metas, mas pouca coisa em relação à saúde mental. Então, ou seja, como que você está se sentindo emocionalmente? Como que está o seu emocional? Como que você tem se sentindo? Como foi 2022 para você? Como é que você sobreviveu a 2022? Como você sobreviveu a 2022? Exatamente. Então é uma coisa da gente repensar sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos atos, e sobre as nossas emoções. Como a gente conseguiu lidar com as nossas emoções. Por isso que é tão importante a questão do Janeiro Branco, para a gente repensar um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre o nosso interior, sobre como que está a nossa saúde mental. E a campanha está falando exatamente disso, né? A vida pede equilíbrio. Exato. Porque eu acho que nesse movimento grande aí desse corre-corre, de sobreviver aí à pandemia em todos os sentidos, não só na questão de saúde, mas econômica, enfrentamentos assim de isolamento e tudo mais. Depois voltamos esse ano tentando colocar tudo aí na balança e não foi fácil, né? Não foi nem um pouco fácil. Não, porque, vamos lá, foi o que você acabou de falar. 2020 começou a pandemia e mudou completamente a nossa vida. Virou de ponta cabeça. Então, a gente teve muita informação também ao mesmo tempo, principalmente questão de redes sociais e internet. Muitas pessoas que não trabalhavam tanto com internet começou a trabalhar muito mais e começou a receber muito mais informação, muito mais coisa. Então, a gente precisa realmente manter um equilíbrio em tudo na nossa vida. Relacionamentos, saúde, bem-estar. Teve gente que descobriu que tinha marido, que tinha filho. Exatamente. Que tinha esposa dentro de casa. Exato. E quantos casamentos não terminaram por conta da pandemia, que começou a conviver muito mais com a pessoa. E muitos relacionamentos aí chegaram ao fim. E você disse uma coisa interessante quando a gente fala em equilíbrio, né? Porque quando a gente levou o trabalho para dentro de casa, ele dobrou. Eu não sei se nessa perspectiva aí de mostrar serviço, ou de conseguir entregar tudo de uma outra maneira, ou porque você não tinha as dispersões do dia a dia, de sair de casa, pegar o carro, chegar no trabalho, voltar, nananã. Então você concentrou todo aquele tempo ali no trabalho e às vezes perdeu um pouco o time ali da família, de dar atenção, de procurar fazer alguma coisa que pudesse trazer um fôlego, né? Sim, tem pessoas que entraram em depressão até mesmo. Porque não sai de casa, trabalha em casa, vive em casa e não tem ânimo para sair, porque tá confortável ali, tá confortável estar em casa trabalhando. E foi o que você acabou de falar, muitas pessoas esqueceram da sua vida social. Começaram só a focar no trabalho, em casa. E aí, o que a gente orientou muito nessa época? Cria um espaço para o seu trabalho. Não mistura o teu quarto, por exemplo, com o seu escritório, com uma parte para você trabalhar. Porque você vai olhar a sua cama, você vai falar, eu quero deitar, quero descansar um pouco. E aí por isso que acaba muitas pessoas, infelizmente, entrando em depressão, porque não tem mais o ânimo, cansou de ficar ali um pouco no computador mexendo, trabalhando, vou deitar um pouco, porque realmente não tem como o pessoal saber se você está deitado ou não, né? Uhum. Você vai tirar um cochilo. Então isso acabou influenciando em muita coisa. A questão do home office, ao mesmo tempo que facilitou, prejudicou em várias áreas. Mas voltamos ao normal. E agora? O que fazer? Com todas essas informações que a gente teve, com todos os sofrimentos que a gente teve que lidar, né? As emoções. Só que a vida está praticamente normal, né? Até a própria Covid aí temos que enfrentar já de uma maneira diferente. O que fazer? Quais seriam as dicas que a gente podia dar para as pessoas nesse Janeiro Branco aí, para não
não perder aí o seu equilíbrio, a sua saúde mental? Ó, o que orienta é a seguinte questão: vamos observar o que você quer mudar, o que você observa que está te afetando no seu dia a dia, está te prejudicando. Lista, coloca num papel, né? E vamos em ordem, o que você quer fazer em primeiro e com calma. Porque o que acontece? Muitas pessoas querem, na ansiedade, quer fazer tudo ao mesmo tempo e já quer resolver tudo de uma hora só. E, infelizmente, a gente não consegue resolver tudo de uma hora só. Por isso que a gente até fala que o processo terapêutico é lento. Porque a gente vai vendo, observando, né, um de cada vez e observando que áreas que a gente pode modificar. Então, lista o que você quer modificar, o que você quer melhorar em você e vamos observar como que você pode estar fazendo para que você, assim, consiga manter esse comportamento por um longo tempo. Você acha que autoconhecimento é um passo importante, né? Porque nesse processo aí de ficar olhando tudo para fora, e talvez ter forçado a olhar para dentro foi difícil, né? Porque às vezes a gente não olha para os nossos defeitos, o que podia melhorar, o que não está indo bem, o que eu não estou conseguindo lidar. Talvez você pudesse até trazer quais são essas principais queixas que chegam aí ao consultório, além da depressão, além dessa angústia de não conseguir resolver as coisas. As pessoas colocam muita expectativa no outro. Então, por exemplo, aconteceu uma situação e o outro não cumpriu a minha expectativa. Você fica bravo com o outro. Não. Por que você criou expectativa? A pessoa falou que ia fazer determinada coisa pra você? A pessoa te prometeu várias e várias e várias coisas? Não. Então, peraí. Vamos tentar entender o que é seu, o que é do outro. Eu acho que é um passo muito importante. A gente entender o que é nosso, o que é do outro. Pra gente entender, ao mesmo tempo, tentar parar de criar tanta expectativa em cima do outro e se frustrar colocando a culpa no outro, né? E entender que é nosso. E para trabalhar com as crianças? Que é outro ponto importante, né? Sim, sim. É muito importante os pais. pais. A gente viu muitas situações, né? Até esse ano inteiro, né? Às vezes de agressividade, não conseguir se relacionar com outras crianças, de não entender o processo social, porque não viveu. Exatamente. O que a gente fala que é muito importante, conversa entre os pais com a criança. Tem que ter a conversa, tem que explicar e ao mesmo tempo ser o exemplo. Então, por exemplo, não pode xingar, não pode discutir, não sei o quê, mas a referência que é dentro de casa, entre o pai e uma mãe, é totalmente ao contrário. E é isso a imagem que fica para a criança. Então, é conversar com a criança, explicar para ela sobre a questão dos sentimentos dela, para ela entender também sobre os sentimentos dela. Eu acho muito importante isso, explicar para a criança, porque tem muitos pais que olham para a criança e falam, engole o choro. E não é assim que a gente tem que fazer. A gente ouvia isso há muitos anos, ainda falam isso? Eu ouvi muito, engole o choro, eu ficava assim. Então, assim, é muito importante. Tá chorando? Por que você tá chorando? Conta pra mamãe, conta pro papai. Porque me decepcionei. Você se decepcionou? Conta pra mim como que foi essa decepção pra você. Escuta a criança, acolha a criança. Pra ela vai ser muito importante aquele momento. E com relação às políticas públicas, né? Porque quem tem dinheiro vai lá, paga um terapeuta, resolve o problema, arruma um psicopedagogo, vai resolvendo. E para quem precisa desse acesso às políticas públicas, como é que elas estão? Olha, estão bem. Até o momento estão indo bem, porque temos, né, atendimentos nos CAPs, 3 CAPs AD, que é álcool e drogas, temos também CAPs infantil, temos as clínicas escolas, que são das faculdades, então tem a UEL, tem a Unopar, Pitágoras, Unifil, enfim, todas as faculdades, tem a clínica escola, que lá você vai pagar um valor solidário, ou seja, não onde eu fazia faculdade, você pagava com material, por exemplo, papel higiênico, material para clínica. Você pagava dessa forma e você tinha atendimento uma vez por semana com um psicólogo ali, com um estagiário de psicologia. Então, nessa questão, assim, estão indo bem. E ainda fora que tem clínicas particulares que também têm projetos sociais. Então, é só buscar aí que tem algumas alternativas para poder buscar esse equilíbrio para quem não está conseguindo fazer isso sozinho, né? Sim, porque nem sempre é fácil fazer sozinho. E é importante reconhecer que às vezes a gente não consegue fazer sozinho e tá tudo bem pedir ajuda. O problema é a gente não pedir ajuda e tentar fazer tudo sozinho. É isso aí. Larissa Souza, psicóloga, nos auxiliando aqui a entender melhor esse janeiro branco e buscar esse tão sonhado equilíbrio. Obrigada. Imagina. Excelente ano para você. Obrigada para você também.